Imagina que lhe faziam a seguinte proposta. Podia deixar de ir às aulas de matemática até ao final do ano. Parece tentador. A única condição era encontrar um sítio, um conceito, uma única coisa no universo onde a matemática não existisse de todo. Uma proposta irrecusável, não é? Pois bem, foi exatamente este o desafio que um professor lançou a um aluno um bocado desmotivado e ao ponto de partida para a nossa conversa de hoje. Uma premissa fantástica. Vamos mergulhar numa narrativa ilustrada fascinante chamada Deus versus Matema, criada pelo professor Sérgio Machado. Certo. As nossas fontes são, a história em si, vários documentos metodológicos que explicam como aplicá-la e a própria história da sua origem. Ok. E para que não haja dúvidas da sua relevância, este é um recurso que está alojado na plataforma Casa das Ciências e que foi inclusivamente candidato a recurso didático do ano. O que já diz muito sobre a sua qualidade. Exato. O nosso objetivo aqui é tentar perceber como é que uma simples provocação, dentro de uma sala de aula, quase uma aposta, se conseguiu transformar numa ferramenta de ensino tão complexa e eficaz. Certo? Vamos analisar como é que esta história consegue, passo a passo, desconstruir aquela ideia de que a matemática é uma disciplina aborrecida ou demasiado abstrata, revelando a sua presença em sítios absolutamente inespertos. E o mais curioso é que a origem disto tudo é tão real e simples que parece saída de um guião de um filme. É verdade. O documento A Origem do Recurso conta que, numa aula do 8º ano, um aluno, o Bernardo, foi desafiado pelo professor, o tal Sérgio Machado, a provar onde é que a matemática não existia. A recompensa? Faltar à aula seguinte. Faltar à aula a seguir. E o que aconteceu a seguir foi o que acendeu a faísca, não é? Na aula seguinte, vários alunos tentaram dar exemplos, na arte, na comida, nos sentimentos. Sim. Mas o professor conseguia sempre, com uma lógica impressionante, demonstrar a presença de padrões, de proporções, ou seja, de matemática. Foi essa a troca de argumentos que serviu de inspiração. Há aqui uma inteligência pedagógica notável. Em vez de impor o conhecimento, de dizer a matemática está em todo o lado, o professor inverte completamente a situação. É uma inversão brilhante do ónus da prova. Normalmente é o professor que tem de justificar a utilidade da matéria, certo? Claro. Aqui ele desafia o aluno a provar o contrário. Isto transforma uma resistência passiva àquele cruzar de braços na cadeira numa investigação ativa. De repente, o Bernardo não está a fugir da matemática, está a caçá-la. Está a olhar para o mundo com um novo par de lentes, à procura de uma falha no sistema. Exatamente. A curiosidade toma o lugar do desinteresse. E essa caça é o fio condutor da história ilustrada. O protagonista, que também se chama Bernardo, detestava a matemática por causa de uma má experiência no primeiro dia de aulas, 7 anos antes. Ah, uma história clássica. Pois, por isso quando o professor lhe lança o desafio a sério, mostra-me onde a matemática não existe e dispenso-te das aulas até ao final do ano, ele aceita com confiança de quem já tem a vitória no bolso. Mas a realidade trata de o desiludir muito, muito rapidamente. E a primeira derrota chega num sítio que, francamente, eu nunca imaginaria. A caminho de casa, no carro da avó, ele repara que o cinto de segurança está torcido e tem uma epifania. É uma fita de Möbius. É uma fita de Möbius. Ele reconhece-a imediatamente, aquela superfície estranha com um só lado e uma só borda. A história até explica a razão prática. É para que o cinto se desgaste de forma uniforme. Genial. Foi a primeira vez que a maldita matemática, como ele te chama, lhe estragou os planos. A fita de Möbius é uma porta de entrada perfeita porque não tem nada a ver com a matemática que assusta a maioria das pessoas. Quer dizer, não estamos a falar de equações ou de aritmética. Não, de todo. Estamos a falar de topologia, um ramo da matemática que estuda as propriedades das formas que se mantêm mesmo quando as deformamos. É visual, é quase mágica. Certo. Os documentos de apoio ao recurso até sugerem atividades práticas, como as que vemos nas imagens. Construir uma fita destas e cortá-la ao meio para ver que, surpreendentemente, não se separa em duas. Transforma-se num anel maior. É incrível. A partir desse momento, a barragem rebenta. O Bernardo começa a ver matemática por todo o lado no mundo construído pelos humanos. Pois. Na arquitetura da cidade, repara nos polígonos, nas simetrias, nos padrões das calçadas. Desesperado, vira-se para algo que parece totalmente aleatório. O alfabeto. E nem aí tem sorte. Nem aí. Lembra-se de ter visto algures o método de Gardner para encontrar uma aproximação do número π. Que é um método, devo admitir, até para mim, desconcertante. Parece quase uma coincidência forçada. A ideia é dispor o alfabeto em círculo e riscar as letras com simetria vertical, como o A, o H, o M,
o T. Ok. Os grupos de letras que sobram entre as letras riscadas formam os dígitos de π. 3, 1, 4. É impressionante. O que isto revela não é tanto que π está escondido no alfabeto, mas que a nossa mente está, de certa forma, programada para encontrar padrões. E a matemática é a linguagem que usamos para descrever esses padrões. É um padrão escondido à vista de todos. E nem a tecnologia escapa. Ele senta-se ao computador para pesquisar no Google e o próprio nome salta-lhe à vista. Ah, claro. Google é uma derivação de Google, o nome que se dá a um número seguido de 100 zeros, ou seja, 10 elevado a 100. Outra vez a matemática. Outra vez. Neste caso, a notação científica a aparecer onde ele menos esperava. E o ponto fundamental aqui, que as fontes de apoio deixam muito claro, é que estes exemplos não são aleatórios. Se olharmos para o documento de conteúdos, percebemos que cada descoberta está alinhada com a matéria do currículo escolar. A sério. Sim. A topologia da fita de Möbius liga-se a conteúdos de geometria do primeiro e segundo ciclos. A notação científica do Google é matéria do 8º ano. Então espera. Isto não é só uma coleção de factos curiosos. É um plano de aula cuidadosamente estruturado, disfarçado de uma caça ao tesouro. Precisamente. É brilhante. A história não é só um conto, é um veículo para apresentar e explorar conceitos programáticos de uma forma que cria ligações e faz sentido para o aluno. Ao perceber que não consegue fugir da matemática no mundo construído pelo homem, o Bernardo muda de tática. Ele pensa, claro, na natureza que não foi feita por nós, aí de certeza que a matemática não existe. Uma boa hipótese. E começa a pesquisar. E é aqui que a jornada dele e a nossa se torna ainda mais profunda. Ele entra num território onde a matemática parece ser ainda mais fundamental. Totalmente. Ele depara-se com a omnipresença da sequência de Fibonacci. O grande clássico. Aquela sequência que começa com 1 e 1. E depois cada número é a soma dos dois anteriores. 2, 3, 5, 8, 13. As imagens da história são incríveis e mostram onde ele a encontra. Na espiral da concha de um náutilo, na forma como as sementes se organizam num girassol, Pois. na proporção dos ossos da mão humana, na formação das nuvens de um furacão e até na disposição em espiral das estrelas numa galáxia. O que é fascinante aqui é o porquê disto acontecer. A sequência de Fibonacci e a proporção áurea que lhe está associada surgem constantemente na natureza porque representam soluções de crescimento e organização extremamente eficientes. Como assim, eficientes? A forma como as sementes do girassol se arranjam em espirais de Fibonacci permite que o maior número possível de sementes caiba na flor sem desperdiçar espaço. Não é uma coincidência estética. É pura otimização. É pura otimização matemática. Isso é uma ideia quase vertiginosa. Quer dizer que se a humanidade desaparecesse amanhã, a sequência de Fibonacci continuaria a existir nos girassóis. Não somos nós que a impomos ao mundo. Estamos apenas a descobri-la. É isso. Essa é a grande revelação. A matemática deixa de ser vista como uma ferramenta que nós inventamos e passa a ser entendida como uma propriedade intrínseca da realidade, a linguagem com que o universo parece estar escrito. O que me leva a pensar, se é tão intrínseco, por que é que tantos de nós, como o Bernardo no início, sentimos que a matemática é algo tão artificial e distante? Onde é que essa ponte falha? Essa é a grande questão pedagógica que este recurso tenta resolver. A ponte falha quando a matemática é apresentada como um conjunto de regras abstratas, em vez de ser uma exploração dos padrões que já nos rodeiam. E o pobre rapaz, quando pensa que já não pode haver mais surpresas, decide refugiar-se na arte. Senta-se ao seu piano de cauda para tocar. O seu santuário. Mas a matemática implacável persegue-o até lá. Primeiro, repara que o formato curvo do piano está relacionado com o gráfico de uma função logarítmica. Depois, olha para o teclado. E, claro, encontra Fibonacci outra vez. Outra vez. E impressionante. Numa oitava do teclado, há um grupo de 2 teclas pretas e outro de 3, o que dá um total de 5 teclas pretas. Certo? Há 8 teclas brancas. E o total de teclas na oitava é 13. 2, 3, 5, 8, 13. Todos eles números da sequência de Fibonacci. Quer dizer, ele só cria um sítio para se esconder e acaba por encontrar a matemática no seu próprio refúgio artístico. Chega a ser quase cômico o desespero dele neste ponto. Sem dúvida. E essa ligação entre matemática e música é antiquíssima. Remonta aos pitagóricos, na Grécia Antiga, que foram os primeiros a descobrir que as relações harmoniosas entre as notas musicais correspondiam
frações de números em textos simples. Hum, O que o Bernardo descobre no piano é apenas um eco moderno dessa profunda e antiga conexão. A este ponto, o Bernardo está encurralado. Já procurou no mundo construído, na natureza, na arte. A matemática está em todo lado. Não há escapatória. E ele pensa no seu último reduto, o único sítio onde uma disciplina lógica e racional como a matemática não poderia de certeza existir. A religião, o domínio do sagrado, de Deus. É um salto de lógica muito interessante. Ele contrapõe a fé e a razão como se fossem dos mundos incompatíveis, o que reflete uma visão muito comum. E decide investigar a Bíblia. E o que ele encontra é o clímax da sua busca. No primeiro livro dos Reis, ele lê a descrição de um enorme tanque circular de bronze, o chamado Mar de Fundição. Para o Templo de Salomão, sim. Exato. O texto é específico. Diz que o tanque tinha 10 côvados de diâmetro e que era rodeado por um cordão de 30 côvados. A implicação matemática aqui é imediata e muito poderosa. A fórmula para o perímetro de um círculo é o diâmetro a multiplicar por π. A Bíblia está a descrever um perímetro de 30 para um diâmetro de 10. Portanto, Se dividirmos o perímetro pelo diâmetro, 30 a dividir por 10, obtemos o valor 3. uma aproximação de π. Esta é uma das primeiras referências históricas registadas a uma aproximação do valor de π. O ponto aqui, como a própria história faz questão de sublinhar, não é teológico nem pretende ser uma prova matemática rigorosa. Claro que não. É demonstrar a universalidade do pensamento matemático. Ele surge como uma ferramenta essencial para medir, descrever e construir um mundo, mesmo em textos com milhares de anos, cujo foco principal é a fé. É a prova final, para o Bernardo, de que a matemática não pertence a uma área específica do saber. É uma linguagem transversal a todas elas. E para ele, esta é a revelação final. A história descreve-o como ficando fabulástico. Adoro a palavra. No dia seguinte, na aula, ele partilha todas as suas descobertas com o professor e com os colegas. Ficam de boca aberta. E quando o professor lhe relembra a oferta de o dispensar das aulas, ele a recusa. Recusa, claro. Senta-se na primeira fila da sala e diz: estava na hora de aprender mais. A sua perspectiva mudou radicalmente. Deixou de ser um conjunto de regras a memorizar para se tornar numa aventura de descoberta, numa forma de ler o mundo. E no fundo é para isso que este recurso serve, certo? A pessoa por trás disto tudo, Sérgio Machado, claramente dedicou-se a criar não apenas uma história, mas um ecossistema de aprendizagem. Sem dúvida. Os documentos metodológicos explicam que a história é o ponto de partida para atividades práticas e interativas. E nas fontes vemos que ele tem outros recursos, como vídeos no seu canal de YouTube, Segoma 72, sobre a fita de Möbius e outros temas. Sim, ele tem um trabalho muito interessante. Todo este trabalho, alojado na Casa das Ciências, revela uma paixão por tornar a matemática acessível. Sem dúvida. E a metodologia proposta é o segredo do sucesso. Em primeiro lugar, a interatividade. A sugestão não é que os alunos vejam o vídeo da história de uma só vez. Certo. A ideia é que trabalhem em grupo, que o vídeo seja pausado para permitir que eles próprios pesquisem e explorem os conceitos antes de verem a solução do Bernardo. Não é um consumo passivo de informação, é um convite à ação. Depois, a adaptabilidade. O recurso pode ser usado de uma forma mais lúdica com os alunos mais novos, do primeiro ciclo, apenas para despertar a curiosidade. Ou de forma muito mais aprofundada, com os do segundo e terceiro ciclos, ligando aos conteúdos programáticos que já falamos. Certo. E, finalmente, a interdisciplinariedade. A atividade não vive só na aula de matemática. Implica competências de língua portuguesa e abre portas para as artes, sugerindo a exploração das obras de M.C. Escher, que usou a fita de Möbius obsessivamente. Faz todo o sentido. No fundo, este recurso não dá respostas, ensina a fazer perguntas. Olhando para trás, partimos de um desafio real numa sala de aula, seguimos a jornada quase detetivesca de um aluno chamado Bernardo, e pelo caminho encontramos a matemática em cintos de segurança, no alfabeto, em girassóis, em pianos e até em textos sagrados. Uma viagem hiperto. Vimos como uma ferramenta pedagógica criativa pode transformar uma disciplina temida numa verdadeira aventura. Para mim, a grande ideia que fica desta análise é a mudança fundamental na pergunta que o aluno faz. A maioria dos alunos, em algum momento, pergunta ao professor: para que serve isto? Sim. A pergunta clássica. É uma pergunta que nasce da desconexão. O que esta abordagem consegue é levar o aluno a perguntar: onde mais posso encontrar isto? Isso é uma grande diferença. E essa é uma pergunta que nasce da curiosidade e do espanto.
Transforma a aprendizagem de um ato passivo numa exploração ativa do mundo. É uma mudança de paradigma completa. A história do Bernardo termina com ele rendido, fascinado. Mas se pensarmos bem, o desafio original do professor, mostra-me onde a matemática não existe, ficou tecnicamente sem resposta. É verdade. E é essa a questão que talvez valha a pena levar connosco. Será que esse lugar, ou esse conceito, existe sequer? Haverá algo no universo, uma emoção como o amor, uma ideia como a justiça, um sonho que seja totalmente desprovido de padrão, de estrutura, de lógica ou de quantidade? Que são os alicerces da matemática? Exato. Ou será que, se procurarmos com atenção suficiente, acabaremos sempre, como o Bernardo, por encontrar um rasto da maldita matemática?